De todos os grandes feitos de Jesus, maravilhosos, sua doutrina, sua ministração, sua palavra, sua forma, seu exemplo e tudo o que ele nos deixou. O grande exemplo de fazer discípulo e instituir continuadores daquilo que acreditamos foi um desses grandes exemplos que Jesus nos deu. Ele chamou primeiramente pessoas comuns de todas as classes sociais, de diferentes classes, pescadores, homens do povo, coletores de impostos, pessoas que muitas das vezes até desacreditadas. E ele as ungiu, capacitou, nomeou e instituiu como líderes da sua igreja. Simão Pedro, Simão Zelote, Tiago, filho de Alfeu, Tiago, filho de Zebedeu, Judas Tadeu, Judas Iscariote, Tomé, João, Mateus, Bartolomeu, Filipe e Natanael. Esses homens foram chamados de apóstolos porque eles tinham uma missão de instituir as futuras gerações de pastores e bispos, diáconos, presbíteros. Eles tinham a missão de instituir a igreja e expandir o evangelho, não só em Jerusalém, como também em Samaria, toda a Judéia e até os confins da terra. Na narrativa bíblica, a palavra do Senhor diz que Judas foi o traidor, traindo Jesus por 30 moedas de prata, a qual com ela foi comprado um campo conhecido como campo de morte, no qual ele também lá se enforcou e suicidou-se. A Bíblia diz que nos 10 dias que se preparava para a descida do Espírito Santo, Pedro chamou os 11 apóstolos e os demais irmãos que estavam com ele em oração e disse: é necessário que completemos o número dos 12 e um ocupe o lugar de Judas, que foi aquele que traiu Jesus. E na seletiva lançaram sorte. E a Bíblia diz em Atos capítulo 1 que a sorte caiu sobre Matias. Matias havia estado com Jesus desde o início do seu ministério. E assim completaram-se os 12, o Espírito Santo desceu e a igreja começou a se multiplicar. No capítulo 9, uma coisa interessante acontece. O perseguidor, Saulo de Tarso, começa então a ser perseguido porque Saulo de Tarso recebe o evangelho de Cristo e começa a dar testemunho. Quando nós vamos para Atos capítulo 13, nós vemos que Herodes mata Tiago, mas no lugar de Tiago, o Espírito Santo convoca Paulo para o apostolado, conhecido como o apóstolo dos gentios. E outros mais apóstolos foram instituídos ali na igreja, como Barnabé, como Silas, como também o grande e notável Apolo, que se tornaram grandes nomes da antiguidade. Os apóstolos foram grandes evangelistas. Por sinal, quem recebe o manto apostolado tem os 5 mantos de profeta, pastor, evangelista, mestre e apóstolo. O apóstolo, segundo a analogia bíblica, é como se fosse o dedo polegar. Aqui são os 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestre. E o apóstolo toca nos 4 dedos, ou seja, ele tem todos os dons. O dom apostólico, o dom de profeta, o dom de pastor, o dom de mestre, e tem também o dom de evangelista, sendo o apóstolo um exímio evangelista. Esses apóstolos espalharam o evangelho em toda aquela época antiga. Hoje, muitas pessoas têm recebido o nome de apóstolo apenas como um título, como uma espécie de executivo na eclesiologia. Mas o apóstolo é o exemplo dos grandes evangelistas. Quando você vai ler esse estudo, você vai ver a missão dos apóstolos e a missão dos grandes discípulos da igreja primitiva na tarefa de evangelizar o mundo. Continue seus estudos e a gente se vê mais na frente.